Imagine o seguinte, um submarino, projetado para suportar as profundezas do oceano, sendo lançado ao espaço. Parece cena de filme, não? Mas será que ele teria o que é preciso para sobreviver no vácuo? Será que um submarino nuclear funcionaria como uma nave espacial? A resposta é, não muito bem, mas as razões são mais curiosas do que você pensa. Vamos dar uma olhada. Primeiro, vamos falar sobre a estrutura do submarino. Os cascos desses gigantes são feitos para resistir à pressão monstruosa das águas profundas. Eles podem aguentar de 50 a 80 atmosferas de pressão externa, uma coisa realmente impressionante. Então, a ideia de que o submarino poderia resistir ao vácuo do espaço não parece tão louca, certo? Porém, isso não significa que ele pudesse realmente funcionar lá. Ok, ele até conseguiria conter uma atmosfera interna de ar sem problemas, mas o espaço? Bom, o espaço não é tão acolhedor quanto o oceano. Nos submarinos, o oxigênio é mantido fresco com sistemas que extraem o ar da água, um processo bem engenhoso. Mas no espaço, onde não há água, esse sistema de produção de ar fica um pouco inútil. Então, enquanto o submarino tem oxigênio suficiente para sobreviver por alguns dias, logo ele começa a entrar em um pequeno, mas sério problema. E o CO2? Bem, os depuradores de CO2 fazem um ótimo trabalho de manter o ar respirável. Mas e o oxigênio? Depois de um tempo, o ar começa a ficar bem impróprio para consumo. Agora, se você acha que o maior vilão do espaço é o frio, adivinhe, o espaço está na verdade bem quente. Ok, tecnicamente é frio, mas o calor gerado pela tecnologia do submarino não tem para onde ir. No espaço, não temos ar ou água para dissipar esse calor. E quando você tem um reator nuclear de 200 megavolts, com metade dessa energia sendo transformada em calor, você pode imaginar o resultado. Em outras palavras, o submarino se transformaria em um forno gigante. Em pouco tempo, o calor se acumulando dentro da nave seria suficiente para transformar o ambiente em uma sauna mortal. O problema é que ele não foi projetado para ser um aquecedor gigante, então o reator começaria a derreter. O reator de um submarino nuclear gera calor suficiente para esquentar tudo ao seu redor em 0,5 grau Celsius a cada minuto. Parece pouco, mas em 1 hora, o submarino estaria tão quente que você precisaria de mais do que apenas um ventilador para sobreviver. Com todo esse calor se acumulando sem ser dissipado, o reator começaria a superaquecer e, eventualmente, poderia entrar em colapso. Se a ideia era estar no espaço, provavelmente era para dar uma volta, não virar um forno de micro-ondas em órbita. Ok, então o submarino vai precisar sair da órbita. Como ele faz isso? Se você pensou em foguetes, bem, o submarino não tem. Mas espere, ele carrega mísseis balísticos. Claro, esses mísseis não estão presos ao submarino, então você poderia pensar que lançar um míssil ajudaria a empurrar o submarino para fora da órbita. Isso até funcionaria, mas o submarino precisaria de muito mais do que esses 24 mísseis para realmente mudar sua trajetória. E, por mais interessante que isso pareça, não há como controlar a reentrada. Sem a proteção adequada contra o calor da atmosfera, o submarino simplesmente se despedaçaria durante a reentrada. A reentrada seria um espetáculo, mas não exatamente um espetáculo de sobrevivência. Sem proteção aerodinâmica e com o calor crescente, o submarino se desintegraria no ar. Não seria uma viagem tranquila. Mas se você estivesse dentro do submarino e, digamos que estivesse muito bem amarrado em uma cadeira de aceleração, talvez, houvesse uma chance minúscula de sobreviver à aceleração extrema. E claro, você teria que saltar para fora nos destroços com um paraquedas antes de atingir o solo. Boa sorte com isso! Então, qual é a resposta final para a nossa pergunta? Não, um submarino não funcionaria como uma nave espacial. Não importa o quão forte o casco seja ou quão engenhoso o sistema de depuração de CO2 seja, o espaço simplesmente é um ambiente em que um submarino, como o conhecemos, não tem chance. Agora, se você está curioso sobre como a tecnologia humana se sai quando colocada à prova, deixe um like, compartilhe com quem adora uma boa curiosidade e inscreva-se no canal. No próximo vídeo, vamos perguntar: o que aconteceria se você tentasse viajar até o centro da Terra? Spoiler, não vai ser uma viagem tranquila.